irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor, como eu sempre falo, palavra viva e eficaz que vem de encontro às nossas vidas. E com esse tema, Jesus, o filho de José e Maria. Compartilhamos um pouco sobre o Evangelho de João, falando que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas eu quero continuar tratando desse tema, falando um pouco sobre as passagens da vida de Jesus Cristo. Sim, Jesus. Esse nome que tem poder, esse nome que é tão importante para mim e para você. Eu quero então ir para Mateus. Mateus, ele traz aqui para a gente o nascimento físico de Jesus Cristo. O nascimento espiritual foi lá no Evangelho de João, mas o nascimento físico está aqui. Então Mateus capítulo 1, versículo 21, diz assim: ela dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ela dará à luz a um filho. Isso, a Virgem Maria, sim, deu à luz a Jesus Cristo. A gente sabe, né, do contexto da palavra de Deus, que ela se achou grávida através do Espírito Santo, que gerou ali então Jesus. E aí então Jesus nasceu. A gente sabe que José, diante dessa situação, ficou um pouco apreensivo, mas um anjo apareceu a ele em sonho e disse: aquieta-te, você está aí com a Maria, ela está gerando um filho, esse será Jesus Cristo, foi através do Espírito Santo. E aí então José aquietou o coração sobre essa obra salvífica, que Maria foi agraciada em ser então a condutora dessa gravidez. E aí então esse versículo não traz esse contexto, que ela dará à luz a um filho, então Maria, e tu José, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Minha gente, Jesus cresceu normalmente, fisicamente falando. A palavra não traz esse contexto então, que quando lá em Lucas capítulo 2, 21 diz que cumprindo a sua própria palavra, Jesus Cristo então, ele foi circuncidado e apresentado. Ainda em Lucas diz que o menino Jesus crescia e se fortalecia, Lucas 2,40. Então Jesus, humanamente falando, teve uma vida normal. Nasceu, não tinha ali algo para ele, como uma maternidade hoje, algo, um quarto, mas ele foi colocado numa manjedoura, num estábulo. Algo simples, porque Jesus é simples. E aí então Jesus crescia, Jesus era fortalecido, tanto fisicamente quanto espiritualmente. A palavra diz que ele crescia em graça, em conhecimento, em estatura, diante de Deus, diante de toda a sociedade em si. E assim foi a vida de Jesus. Continuando aqui no Evangelho de Lucas, diz que quando ele estava com 12 anos, esse período aí do nascimento, até ele completar 12 anos, a palavra de Deus não traz nenhum contexto sobre Jesus. Mas foi uma vida normal, de criança, de crescer, de ter o pai José, de ter a mãe Maria, de ter os irmãos, fisicamente falando. Em Lucas capítulo 2, 42 diz que Jesus Cristo com 12 anos já estava no templo ensinando. Então Jesus já entendia e compreendia o chamado dele de trazer palavras vivas de salvação. E o interessante de tudo isso, Jesus ele poderia ter vindo de várias formas. Jesus poderia ter vindo a este mundo de várias formas. Ele é Deus, ele é poderoso. Mas ele se fez homem, ele se fez carne e habitou entre nós, para que ele pudesse sentir o que eu sinto, para que ele pudesse então vivenciar o que a gente vivencia aqui nessa terra. A palavra de Deus diz lá em João que Jesus chorou diante da situação da morte de Lázaro. Então ele entende a minha vida, entende a sua vida, ele entende a nossa humanidade, porque ele assim o fez. Jesus veio aqui, então Jesus chorou, Jesus sentiu as mesmas emoções, sentimentos que eu e você sentimos diante da vida física, diante das circunstâncias do dia a dia, mas ele, diante da sua graça, bondade e misericórdia, se destituiu da sua glória para poder estar entre nós, entender a nossa oração, o nosso clamor, entender o nosso sofrimento às vezes, de falar: Senhor, está difícil. E ele fala: aguenta um pouco mais, suporta, vai valer a pena. Então ele alcançou uma cruz e depois ele desceu daquela cruz como filho primogênito do Pai para nos trazer essa obra salvífica. Então Jesus cresceu de forma
humanamente falando, normal como todos os outros. Tanto é que Judas, então, quando foi mostrar para o pessoal ali que estava querendo prendê-lo, Judas teve que dar um beijo em Jesus, no seu rosto, para dizer, ó, esse é o Rabi. Então Jesus, sim, ele foi 100% Deus? Sim, mas também foi 100% homem. Cresceu, teve infância, teve adolescência e juventude, e depois a gente vai compartilhar um pouquinho mais sobre isso. Mas o importante de tudo isso, que ele entende e compreende a minha humanidade. Então, eu vou estar orando sobre isso, para que o Senhor continue abençoando a sua vida e te fortalecendo, mesmo diante das suas circunstâncias. Ele sabe aquilo que você passa. Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu agir sobre as nossas vidas. E sabemos que, por mais que o Senhor possa ser onisciente, saber de todas as coisas, mas o Senhor também sente, meu Pai, aquilo que nós vivenciamos humanamente falando, sentindo a nossa dor e compreende, Senhor, a nossa humanidade. Em nome de Jesus, que o meu irmão seja fortalecido em Ti. Amém. Deus te abençoe. Amém.